eu quero te convidar a ficar aí. E por um tempo indeterminado, eu vou estar todas as quartas-feiras, às 20 horas, ministrando um tipo de palavra que Deus for colocando no meu coração, algum tipo de palavra que Ele for trazendo ao meu coração. Eu quero passar para vocês toda quarta-feira, às 20 horas. Então já vai se acostumando. E eu digo para você que é por um tempo indeterminado. Eu não sei até quando Deus vai querer que eu fique ministrando essas palavras no Instagram. Pode ser que amanhã ou depois a gente vá para o YouTube, para o Facebook, não sei. Vou trabalhar debaixo de uma direção de Deus, tá bom? E nesse momento o que eu lembro que eu falei para vocês, acho que algumas pessoas eu cheguei a compartilhar sobre esse tema, que é o que a Bíblia diz sobre o casamento. Eu não quero falar para vocês sobre o casamento. Eu vou falar para vocês a minha realidade no casamento, mas também eu quero trazer para vocês o que a Bíblia diz sobre o casamento. Eu não quero ficar apenas nas minhas palavras, mas quando eu trago a palavra, a Bíblia para você, é o que realmente interessa para nós, não é a minha vida, mas a Bíblia vai mostrar para nós casamentos que deram certos. E também eu quero falar para vocês que casamento, ele não é um mar de rosas. O casamento não tem só flores. O casamento muitas vezes tem espinhos. E para que você possa suportar os espinhos quando você passa por eles, você precisa estar alicerçado em Deus. O seu casamento precisa estar alicerçado na palavra. A sua vida, mais do seu marido, precisa estar no trono de Deus. E muitas vezes a maioria dos casamentos acaba dando errado, porque você busca, quando alguma coisa no seu casamento começa a dar errado, você logo vai buscar a solução em alguém, em alguma pessoa, mas na verdade as pessoas em si podem te ajudar muito pouco. Então o que vai fortalecer o seu casamento é Deus. Se alguma coisa até hoje deu errado, chegou o momento de hoje, daqui agora, desse momento para frente, as coisas começarem a dar certo. Porque nós não fomos criados para errar até morrer. A sua vida não é baseada só em erros, também ela tem que ser baseada em acertos. E o casamento, ele não foi um erro que você cometeu. Talvez o seu casamento não durou, talvez acabou, talvez você esperava ficar casado o resto da vida, mas não deu certo. Mas não é porque não deu certo hoje que amanhã não possa dar certo outra vez. Deus vai restaurar a sua vida, Deus pode restaurar o seu casamento, amém? E eu quero começar nessa noite trazendo para você a primeira frase que eu quero trazer para você é o seguinte: o casamento, ele é uma ideia de Deus. O casamento, ele não foi algo simplesmente que saiu da cabeça do homem. O casamento, ele saiu da boca de Deus, ele saiu do pensamento de Deus. A primeira coisa que eu e você precisa entender é que o casamento, ele saiu do pensamento de Deus, não foi algo inventado pelos homens. E eu quero ler para você Gênesis, capítulo 2, no versículo 18, que diz assim, ó: Depois disso, Senhor Deus, não é bom que o homem fique sozinho. Vou fazer para ele uma companheira, uma auxiliadora, que lhe corresponda. Depois de ter formado da terra toda espécie de animais e aves, Deus os trouxe ao homem para que daria nome para eles. Assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, aves do céu, os animais selvagens. No entanto, o homem não encontrou uma companheira que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo. Enquanto este dormia, tirou uma das suas costelas dele e fechou o lugar que ficava a costela. Dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e a levou ao homem. Então o homem diz: Esta sim é parte dos meus ossos e da minha carne. Ela será chamada mulher porque foi tirada do homem. Esta é a razão pela qual o homem deixa o seu pai, a sua mãe, e vai se unir à sua mulher, e os dois tornam-se uma só carne. Ambos, o homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Então,
O primeiro texto que eu trago para vocês nessa noite é Gênesis 2, 18 até o 24, que o casamento, ele é uma ideia de Deus. O casamento, ele não foi algo gerado da cabeça do homem, porque na criação de tudo, quando Deus criou todos os animais, criou o homem para dar nome a todos os animais, e é como se realmente estivesse faltando alguma coisa. Alguma coisa estava faltando para aquele homem naquele momento, para Adão. Então Deus teve a ideia de criar a mulher que é um ser que é perfeito, o homem que é um ser perfeito, e a Bíblia diz que você é um ser perfeito. Então não aceite nada além disso. A Bíblia diz que você é um ser perfeito. Comete falhas, comete pecados, sim, mas Deus nos criou perfeito. Deus nos criou à imagem e semelhança dele. Então, quando Deus criou tudo, e ali havia os pares corretos, a vaca, o boi, o porco, a porca, a onça, havia cada um com seu par. Mas estava faltando alguém para o homem. E Deus então cria a mulher. Para que Deus criou a mulher? Para estar junto com o homem, para ser a sua auxiliadora, para estar lutando com ele, para estar sempre ali junto com ele, lutando com ele, estar auxiliando na criação dos filhos, na educação dos filhos. Estava com o homem para o que der e vier. O plano inicial do casamento é para que eles vivam unidos, para que eles possam trabalhar juntos, para que eles possam andar juntos. Quando Deus criou o casamento, não foi para que a mulher caminhasse para a direita, o homem para a esquerda, não foi para que o homem fizesse aquilo que desce na telha e a mulher vice-versa, não. Deus criou o homem e mulher, macho e fêmea. Fez para quê? Para andar junto, em concordância, para estar sempre um lutando com o outro, não contra, mas a favor, estar batalhando, guerreando, procurando conquistar. E a maior dificuldade dos casais que eu vejo hoje, que eles têm dificuldade em lutar juntos. Acabam sendo cada um para um lado. E Jesus diz que um reino dividido, ele não pode permanecer. Ele se acaba. Um reino dividido, ele fica enfraquecido. É como se dentro de um império, o rei tem um pensamento, mas os seus súditos pensam totalmente ao contrário dele. É normal você pensar ao contrário das pessoas, mas o que se torna anormal é quando eu decido seguir os meus próprios caminhos, sem aquela pessoa que está junto com você, sem ter o apoio dessa pessoa. Isso sim é o erro, tá bom? E o segundo tópico que eu quero trazer com vocês, o compromisso é essencial para um casamento bem-sucedido. Então, o segundo tópico traz para nós que o compromisso é essencial para um casamento bem-sucedido. E se você marido, você esposa não tem compromisso com o seu marido, se você não tem compromisso, você esposa não tem compromisso com a missão do seu marido, o seu marido ele vai ser um homem eternamente fracassado, porque ele não tem alguém que realmente lute com ele. E Deus colocou você, esposa, para apoiá-lo, para ajudá-lo, para muitas vezes dar alguma direção, porque muitas vezes o seu marido ele vai estar caminhando por caminhos que vai trazer destruição, que vai trazer tristeza para o seu casamento, para a sua família. Mas talvez você, esposa, está me falando nesse exato momento. Mas o meu marido ele é cabeça dura, eu falo para ele, ele não me ouve. Então a sua missão é alertar. A sua missão é falar. Se ele não te ouvir e ele permanecer no erro, aí já é um problema dele. Ele vai sofrer o dano sozinho. Porque infelizmente nós homens, em nome de Jesus, eu quero declarar que cada dia mais a gente vai estar liberto disso, mas nós homens somos muito cabeça dura. Nós não gostamos de ouvir aquilo que as nossas esposas estão falando. E muitas vezes, assim, a mulher, ela consegue enxergar muito mais longe do que nós. Ela está, aquilo que você está enxergando aqui agora, que parece que é só bênção, parece que é só alegria, lá na frente pode trazer tristeza.
Então, se o seu marido está aí do seu lado, faça com que ele ouça essa palavra. Maridos, em nome de Jesus, não ande segundo aquilo que você acha ou pensa. Deus colocou uma esposa do seu lado, é para você tirar opinião com ela, ouvi-la. E querendo ou não, muitas vezes a mulher ela é mais sábia do que o homem, ela tem mais sensibilidade do que o homem. Então não fique pensando você, marido, que você é mais importante do que a sua esposa, você é mais inteligente, não. Deus colocou homem e mulher um do lado do outro, não para um ser melhor do que o outro, mas para estarem auxiliando, para estarem lutando um com o outro, para estar um ajudando o outro. Amém? E o terceiro tópico é: o romance é importante. E você, jovem, que está me assistindo nesse momento, se tiver algum jovem que está me assistindo agora, ou talvez você venha assistir depois, entenda isso, que o romance no casamento ele é importante. Então até agora eu falei com vocês sobre o casamento é uma ideia de Deus. Jovem, case, tranquilo, em nome de Jesus você vai ser feliz. Segundo, o compromisso é essencial para um casamento bem-sucedido. Sem compromisso, só tem derrota. Sem compromisso, só tem fracasso. Tá bom? Então vocês estão compromissados um com o outro em uma só palavra. E terceiro, o romance é importante. Talvez você está aí num casamento de 20, 30 anos. Eu estou em um casamento de 15 anos. E eu já ouvi muitas vezes que, mas depois dos 20 anos, 15 anos, o casamento ele vai entrar em uma rotina. Ele vai ficar monótono. Ele já não vai estar mais agradável como era antes. E talvez a mulher tenha reclamado disso e talvez o marido tenha reclamado. E fica um de um lado reclamando, o outro lado reclamando e ninguém faz nada para que isso mude. Ninguém faz nada para mudar essa realidade. Então, se você quer que o romance permaneça no seu casamento, você precisa fazer alguma coisa. Não esperar que as pessoas façam por você. Não ficar simplesmente compartilhando com as suas amigas, mas meu marido é isso, meu marido é aquilo outro. Talvez você vai para o salão e muitas vezes você só reclama do seu esposo. E eu quero te perguntar o que você tem feito para que o seu marido possa melhorar. Qual é a sua contribuição? E você, marido, qual a contribuição que você tem dado para que o romance volte? O romance volte. E eu estou falando de coisas simples. Eu não estou falando de fazer viagem em um cruzeiro 5 estrelas. Não, talvez você não tenha essa condição como eu. Mas talvez o simples fato de você mandar uma mensagem, de você estar preocupado, de você demonstrar preocupação. Talvez a sua esposa ou seu esposo chegue em casa cansado, passa mal. E você não pergunta o que aconteceu, você não tem interesse pelo dia do seu esposo, pelo dia da sua esposa. Isso tudo vai contribuindo para que o romance no casamento se esfrie, se acabe. Mas é possível um casamento de 20, 30 anos ainda ter romance? É possível. Só depende de mim e de você. Só depende de nós. Não depende do pastor, não depende do padre, não depende de ninguém. Depende. Eu vou falar a verdade para você, nem Deus vai interferir nessa situação. É você e o seu cônjuge. É você e a sua esposa. Vocês precisam tomar uma decisão, uma atitude, tá bom? E o quarto tópico que eu quero trazer para vocês. O casamento proporciona momentos de imensa felicidade. O casamento não é só espinhos. Lembra que eu falei para vocês no início? Casamento tem flores, mas também tem espinhos. Mas agora eu vou dizer o inverso. Casamento não é só espinhos. Casamento tem momentos que pode realmente fazer toda a diferença na sua vida. Por um tempo, o meu casamento nunca foi perfeito. Ele não é perfeito. Meu casamento tem falhas da minha parte, tem falhas da parte da minha esposa. Mas eu posso dizer para vocês que a gente consegue viver bem dentro das possibilidades. A gente consegue viver bem dentro da capacidade que Deus nos deu. Também, esposa,
Não queira oferecer aquilo para o seu marido que você não pode. Esposa, não queira oferecer para sua esposa aquilo que você não pode. Talvez você rala, trabalha, sofre, luta e você fala assim, mas até hoje eu não consegui fazer nada. Não se martirize. Seja grato por aquilo que você já tem conseguido fazer. E uma das coisas que eu posso dizer para você, que não, assim, uma das grandes alegrias que tem no casamento, primeiramente eu posso dizer que é a companhia da pessoa que está com você. E eu quero que, talvez você está aí sentado do lado da sua esposa, ou vice-versa, talvez os filhos estão aí do seu lado. Você olhando para eles, deixa eu te perguntar, eles proporcionam alegria para a sua vida? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que tem alegria, tem bons momentos. E um desses grandes momentos é você estar junto com essa pessoa. E hoje eu posso dizer para vocês que uma grande alegria da minha vida é eu poder trabalhar o dia todo e eu saber que vai ter alguém em casa me esperando. Essa é uma das grandes alegrias. Outra alegria que o casamento pode proporcionar são os filhos. Como filho é bênção na nossa vida. Filho não é peso. Filho não é dificuldade. Ah, mas não. Tudo. Eu posso dizer para vocês hoje que tudo que eu faço praticamente é em prol da minha filha, da minha esposa. E quando eu consigo comprar algo para minha filha, eu me sinto extremamente realizado, porque eu consegui satisfazer algum desejo dela, alguma coisa que ela queria, por mais simples que seja. Ou para minha esposa, seja para qualquer uma das duas. Então são esses momentos simples que pode trazer grande alegria no casamento. Então você jovem, talvez você está aí do lado do seu pai e da sua mãe. Eu quero dizer para você que o casamento é cheio de alegria. Tem alguns momentos difíceis? Tem. Porque se tiver só coisa boa, coisa fácil, você não vai aprender. Nós aprendemos mediante as dificuldades. Nós aprendemos quando nós somos provados. E em nome de Jesus você tem sido aprovado. Glória a Deus. A infidelidade quebra o vínculo da confiança, que é a base de todo casamento, que é a base de todo relacionamento. Então, o quinto tópico é: a infidelidade quebra o vínculo da confiança, que é a base de todo o relacionamento. E eu posso dizer para você que nesse momento, que a infidelidade que eu estou falando para você não é só a traição corporal, mas eu digo que você se torna infiel a essa pessoa que está junto com você quando você tem a sua renda, a sua esposa não faz a mínima ideia de quanto você ganha. Você, esposa, tem a sua renda, mas o seu marido não tem a mínima ideia de quanto você ganha. Nós nos tornamos infiéis quando eu digo, eu trabalho, esse é o meu dinheiro, eu faço dele o que eu quero. Errado. A Bíblia diz que Deus criou homem e mulher, para quê? Para que estivessem juntos. Para que a mulher auxiliasse o homem naquilo que ele fosse fazer. Então, se você tem o seu dinheiro, você fala, não, esse dinheiro é meu, não é do meu marido, não é meu. Está errado. Porque a família é uma união para que você possa compartilhar bons momentos e maus momentos. Então, o seu dinheiro, ele não é só seu. Esse dinheiro que entra, que chega até as suas mãos, ele é da sua casa. Ele é para pagar as contas da sua casa. E para que você possa divertir e aproveitar desse dinheiro juntos. Então, coloque isso na sua cabeça. Esse dinheiro não é seu. E se você quiser falar aí para o seu esposo, fala para ele, esse dinheiro não é seu. Esse dinheiro é nosso. Por mais que você saia o dia todo e trabalhe, esse dinheiro é nosso, é da casa. Então, vocês vão, não digo gastar, mas investir esse dinheiro junto. Porque até quando vocês saem para se divertir, vocês não estão gastando dinheiro à toa. Vocês estão investindo na felicidade e na alegria de vocês. Então, a infidelidade quebra o vínculo da confiança. E uma vez
esposo, você ganha X, mas fala para sua esposa que você, não, eu ganho Y. Ou vice-versa. Nessas mentiras tão pequenas, começam a acabar a confiança. Ah, mas eu comprei esse... Não, eu comprei uma balinha. Aí você chega, a sua esposa pergunta, marido, quanto você pagou nessa balinha? Eu paguei 50 centavos, mas você pagou R$1 nessa balinha. E depois, cedo ou tarde, essa esposa descobre que realmente você não pagou este valor. Você pagou além. E essas mentiras tão pequenas vai quebrando a confiança. As pessoas começam a perder a confiança por causa de mentiras que você acha que é insignificante. O que acaba com o casamento não é as grandes pedras, mas são aquelas pedras que você acha que é insignificante. Pedras insignificantes acabam com o casamento. Ela destrói o relacionamento, ela destrói a família. Então, tudo aquilo que de ruim, por menor que seja, que tenha entrado na sua casa, você precisa levar em consideração e não aceitar. Por menor que seja uma pedra. Não varra para debaixo do tapete, porque o dia que você levantar esse tapete, essa pedra vai estar lá e futuramente ela pode te dar um problema ainda maior. Amém? Então vamos lá. O casamento cria um melhor ambiente para a educação dos filhos. Deixa eu falar para você, pai, você, mãe. A educação dos seus filhos vai depender muito de como você, esposa, trata o seu marido, perto dos filhos ou longe. Você, marido, a forma que você trata a sua esposa vai refletir na educação dos seus filhos. Entenda isso. Se vocês dois aí, Deus os fez uma só carne. Se vocês viverem bem um com o outro, vocês vão conseguir educar melhor os seus filhos. Vocês vão conseguir trazer um ambiente de alegria dentro da sua casa. Mas se todos os dias tem brigas, tem discussões, você, esposa, vive discordando do seu marido em tudo, não concorda com ele em nada. Quando essa moça que você tem crescer, ela vai agir exatamente como você está agindo. Ela nunca vai concordar em nada com seu marido e talvez esposa. Você vive falando mal do seu marido perto dos filhos. Você está criando uma imagem de um carrasco. Você está criando uma imagem ruim. Ainda que você não concorde com certas atitudes do seu marido, chame ele no particular. Esposa também, faz a mesma coisa. Não chame a atenção da sua esposa, não discorde da sua esposa perto dos filhos. Porque, esposa, a partir do momento que você começa a criticar e discordar do seu marido em tudo, você está mostrando para os filhos que você tem um marido que é um banana, que não apita em nada, que não vale de nada. Ainda que você não concorde com ele naquele momento. Mas existe algo chamado particular. A palavra mais conhecida hoje é como se diz, vai lá para o privado, conversa vocês dois juntos. E discorda lá entre vocês. Mas não denigre a imagem um do outro para os filhos. Porque da forma que você vive, vai refletir na educação futura dos seus filhos. E eu acho que se tem uma coisa que é muito agradável, que é bom, é você poder chegar do serviço, um dia estressante, cansado, você se reunir com a sua família. Você estar junto com o bem mais precioso que você tem, que é a sua família. O casamento é permanente. Eu vou abrir com vocês no livro de Mateus, capítulo 19. Eu quero mostrar para vocês que eu tenho uma base bíblica, que o casamento ele é permanente. Ele não é simplesmente algo que você faz aqui hoje e amanhã acaba. Não, o casamento ele é permanente, ele é eterno. É Mateus 19, 6.
que diz assim, ó. Já estou achando, vou achando. Vou ler para vocês. Tenha paciência. É ao vivo. Amém? Que diz assim: assim eles não mais serão dois, mas uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Essa união de vocês foi Deus que colocou você um do lado do outro. Esta união que Deus criou, ai daquele que se levante para acabar com essa união. Ai. Então, você talvez tenha alguns jovens me vendo nesse momento ou vai ver depois. Não coloque na sua cabeça que você vai casar hoje, se não der certo amanhã separe. Não, essa mentalidade ela é maligna, ela está no coração do diabo, ela não está no coração de Deus. Ainda que talvez você divorciou, ainda que talvez você não planejava ter um divórcio, talvez a única saída que você teve foi o divórcio. Mas eu quero dizer para você ainda que isso aconteceu, mas não está no coração de Deus. Essa não é a vontade de Deus para mim e para você. Talvez você está me dizendo aí, não, mas eu já lutei tanto por esse casamento, eu tenho lutado sozinho. Lute um pouco mais. Jesus disse, se te obrigarem a caminhar 1 milha, caminhe 2. Se te pedirem a tua túnica, entregue. Mas muitas vezes, para que esse casamento dê certo, você precisa abrir mão das suas vontades. E sabe por que a maioria dos casamentos hoje não dá certo? Porque ninguém consegue abrir mão de nada. Marido, você quer ter mais razão do que sua esposa. Esposa, você quer ter mais razão do que seu esposo. E enquanto vocês estiverem buscando terem mais razão do que um outro, vocês nunca vão ser felizes. Esta é uma frase que tem um irmão da igreja, o Juvenil, gosta muito de usar essa frase. É melhor ser feliz do que ter razão. Você quer ser feliz ou quer continuar em cima da sua razão? Porque muitas vezes você vai estar certo. Mas para que o seu casamento continue, você vai ter que abrir mão daquilo que você acha ou pensa. Mesmo você estando certo, mesmo você estando correto. O que é melhor, a sua razão ou o seu casamento? Eu posso afirmar com 100%, o meu casamento, ele vale mais do que aquilo que eu acho ou que eu penso. O meu casamento, ele é mais importante do que aquilo que eu penso. A minha felicidade e a felicidade da minha esposa, ela é mais importante do que aquilo que eu acho. Então pare de achar e seja feliz. Até hoje você não conseguiu ser feliz porque você está em cima da sua razão e não desce. Você subiu nessa razão aí, você tem ela como estimação e você não abre mão. Que se exploda toda a razão, nós precisamos ser felizes. Eu queria falar outra coisa, mas não vou falar, mas seja feliz. Saia da sua razão. Não, eu estou certo, pronto e acabou. Eu quero dizer para você que você vai morrer infeliz se você não abrir mão da sua razão. Eu não estou te obrigando a ficar em um relacionamento abusivo, onde tem agressão física, aonde o seu marido te agride, aonde o seu marido chega bêbado todos os dias e te espanca. Não, não quero isso para você em nome de Jesus. Mas eu estou dizendo para você orar um pouco mais. Ou vocês acham que o meu casamento, ele sempre foi só mar de rosas? Não. Eu tenho uma esposa que orou por mim durante muitos anos. E ora até hoje. Eu posso dizer que se não fosse pelas orações dela, eu não estaria aqui agora conversando com vocês. Então, esposa, ore um pouco mais pelo seu marido. Não desista da sua casa, não desista do seu casamento. Você, esposo, deixa de ser cabeça dura, vai buscar a Deus. Talvez muitas coisas tenham dado errado dentro do seu casamento, marido, porque você não busca a Deus.
Nós, homens, temos a missão de ensinar a palavra de Deus para as nossas esposas, mas você, marido, não conhece nem o Salmo 23. Não faz ideia do que está escrito no Salmo 91. Você não tira um dia da sua vida, da sua semana para orar, para falar com Deus, para interceder pela sua casa. Não é fácil. Eu posso dizer para vocês que de pouco tempo para cá que eu realmente estou conseguindo. De pouco tempo para cá. Que eu realmente tomei uma decisão na minha vida de realmente fazer a diferença dentro da minha casa. E eu posso dizer com toda certeza que ainda tem muita coisa para mim vencer. Há muitos desafios. Então, eu quero dizer para você, não desista. Não desista do seu filho. Não desista do seu cônjuge. Não desista da sua casa. Ela é o melhor de Deus para você. Talvez hoje, eu não sei porque eu vou falar isso, mas talvez hoje você, homem, você, mulher, você vive se martirizando porque o seu casamento não deu certo. Talvez você entrou em estado de divórcio. Mas o seu Pai que estás nos céus, Ele já te perdoou. Pare de se martirizar. Infelizmente não deu certo, então bola para frente. É vida que segue. É tempo de você romper em Deus, porque Deus tem o melhor para a sua vida. Ele não quer o pior para você. Ele tem um Pai que te ama e que cuida de você. Amém? O correto é que apenas a morte dissolva um casamento. O correto é que a morte, que apenas a morte, acaba com um casamento. Esse é o nosso plano, esse é o que está no plano, que está no coração de Deus. Um dia eu conversando com uma pessoa, achei muito interessante que ela falou: eu luto pelo meu casamento todos os dias. Sabe por quê? Porque eu quero chegar na minha velhice e ver que eu combati o bom combate, que eu não fui mole, que eu lutei por aquilo que Deus colocou no meu coração. Então lute um pouco mais. Olha só para vocês verem, Romanos 7:23 diz assim: contudo existe uma outra lei atuando nos membros do meu corpo, que esta guerra está em minha mente, fazendo-me prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Olha só para vocês verem. Ainda que deem vontades na sua mente de fazer, de acabar com esse casamento, mas você não vai fazer isso. Por quê? O Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Ele vai te dar força, sabedoria e entendimento para você suportar, para você lutar, para você não desistir desse casamento. O casamento está baseado nos princípios práticos do amor, não em sentimentos. O casamento está baseado nos princípios práticos do amor, não em sentimentos. O amor, ele é algo muito sério na nossa vida. E sabe por que tem casamentos que infelizmente eles acabam não dando certo? Porque realmente o amor de Deus não está totalmente inserido nele. E o amor, ele não é um sentimento, ele é uma atitude. Se você tem o amor de Deus dentro de você, você vai ter a atitude de agradar essa pessoa que está junto com você. Você vai ter a atitude de satisfazer essa pessoa que está junto com você e não vai ficar pensando somente em você. Se o amor de Deus está dentro do seu coração, você vai lutar um pouco mais. Você não vai desistir na primeira prova, na primeira luta. Então, o casamento está baseado nos princípios do amor, não em sentimento. Olha o que eu separei para vocês. Efésios 5:21. Eu vou ler para vocês Efésios 5:21. Olha só para vocês alguns princípios e atitudes que eu e você precisamos tomar para que este casamento não acabe. Honrem a Cristo pela submissão uns aos outros. Primeira coisa, você precisa honrar a Cristo. Para que esse casamento dê certo, você precisa honrar a Cristo. Se você conseguir honrar o Senhor, você vai conseguir honrar essa pessoa que está com você e seus filhos. Olha só, vocês, esposas, devem ser submissas às orientações de seus maridos, do mesmo modo como se submetem ao Senhor.
Porque o marido lidera a esposa da mesma maneira como Cristo lidera o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Portanto, vocês, esposas, devem atentar de bom grado para a orientação de seus maridos, em tudo tal como a igreja segue a direção de Cristo. E vocês, maridos, presta atenção, homens, mostrem pelas suas esposas o mesmo tipo de amor que Cristo mostrou pela igreja quando se entregou por ela. Maridos, presta atenção, olha o que Deus está falando para você. Você tem que honrar e amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Vou ler de novo. E vocês, maridos, mostrem pelas suas esposas o mesmo tipo de amor que Cristo mostrou pela igreja quando se entregou por ela. O amor que a Bíblia está dizendo para nós é ao ponto de você morrer pela sua esposa. Você é capaz de morrer pela sua esposa? Você é capaz de se abster de tudo aquilo que você acha ou pensa pela sua esposa? Isso não está falando para as esposas, mas para os maridos. E maridos, se esse casamento está acabando ou acabou, porque você não amou a sua esposa como Cristo amou a igreja. O nosso maior exemplo é Cristo. Você precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. No 26 diz assim: para fazê-la santa e purificada, pelo lavar da água, mediante a palavra. Isso aqui é muito sério, maridos. Então, você precisa tornar sua esposa santa e purificada. É obrigação sua, marido. Tornar sua esposa santa e purificada. Orar por ela, interceder por ela, lutar pelo sonho da sua esposa. Esposa lutar pelo sonho do seu esposo. No 27 diz assim: a fim de que ele pudesse apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem uma única mancha ou ruga ou qualquer outro defeito, mas sim santa, sem nenhuma imperfeição. É assim que os maridos devem tratar suas esposas, amando-as como seus próprios corpos. Que ama a sua mulher, quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Olha o quanto isso é sério. E assim é assim que os maridos devem tratar as suas esposas, amando-as como aos seus próprios corpos. Você, homem, você não vai mutilar o seu corpo. Em sã consciência, não. Você gosta de tomar banho, de ficar cheiroso, de trazer o cabelo igual o meu assim, né? Bonito. Amém. Glória a Deus. Você gosta de se vestir bem. Se você não gosta, tem alguma coisa errada. Então, da mesma maneira que você cuida de você, você tem que cuidar da sua esposa. Este é o mandamento de Cristo. Da mesma forma que você tem cuidado de você, você precisa cuidar da sua esposa. Ou você cuida mais do carro. Talvez você está mais preocupado com o pneu do seu carro que com o cabelo da sua esposa. Talvez você está mais preocupado com a pintura do seu carro, se vai sujar por dentro, se vai arranhar, mas você não preocupa com a sua esposa. Então é assim que Cristo pede para nós. Homens, cuide das suas esposas, é obrigação nossa. Porque eu e você iremos prestar conta para Deus de como nós tratamos as nossas esposas. Tá bom, maridos? Ninguém jamais odiou seu próprio corpo, mas cuida dele com todo amor, como Cristo cuida do seu corpo, a igreja, do qual todos nós somos membros. Por esta razão, um homem deve deixar... Olha, presta atenção, homens. Deve deixar seu pai e sua mãe, a fim de que possa estar perfeitamente unido à sua esposa, e os dois vão se tornar uma só casa. Maridos, saia da aba da sua mãe. Saia da aba da mamãe, do papai. Esposas, tudo que acontece dentro da sua casa, você corre e vai chorar no colo da sua mãe. Amadureça. Você precisa amadurecer. Porque na maioria das vezes, quando você está passando algum problema e você corre e conta para o seu pai, para sua mãe, eles vão tomar partido, eles vão ficar sempre do seu lado, mas eles nunca vão buscar realmente
um conserto. Então procure, se você realmente quer que alguém te ajude, procure uma pessoa neutra e uma pessoa sábia. Talvez você, esposa, está passando dificuldade no seu casamento e você vai procurar uma pessoa que não tem temor a Deus e ele vai te instruir a acabar com esse casamento. Procure uma pessoa que realmente vai te ajudar a levantar e que não vai fazer você desistir deste casamento. Que não vai fazer você desistir. Então entenda isso, maridos. A Bíblia está dizendo para nós, saia da casa do seu pai, da sua mãe, da sua parentela. Saia da aba, da saia da sua mãe ou do papai. Seja maduro, amadureça. Talvez todas as vezes que você passa uma crise financeira, você corre e vai pedir socorro para o pai, para a mãe. E enquanto você não procurar amadurecer, você nunca vai vencer. Amadureça, seja homem, seja mulher. Vocês precisam amadurecer juntos. Amém? E eu já estou quase encerrando. O casamento é um símbolo vivo de Cristo e a igreja. O casamento ele é um símbolo vivo de Cristo e a igreja. Quando nós falamos símbolo, ou uma estátua, ou seja, qualquer coisa, nós falamos de algo que não tem valor, que não se move, que não faz nada. Mas quando nós falamos um símbolo vivo de Cristo, é algo que é permanente, algo que é eterno, algo que é sério. É uma comparação muito séria. A forma com que nós nos relacionamos no casamento é a mesma forma como nós nos relacionamos com Jesus. Amém? Então o casamento é um símbolo vivo de Cristo e a igreja. Agora eu vou ler com vocês Hebreus 13, 4. Nós já estamos encerrando, tá bom? Hebreus 13, 4. O casamento é um bem honroso. Olha só para vocês verem. Honrem o seu casamento e os seus respectivos votos. Honre os votos que você fez no dia que você casou. E honre essa mulher, esse homem que está com você. Honre também o leito conjugal que é sem mácula, porque Deus julgará todos os que são imorais ou que cometem adultério. Deus julgará. E ele está pedindo para afaste-se de tudo que é mal, de tudo que é ruim, de tudo aquilo que vai trazer destruição para o seu casamento. Então hoje nós temos a oportunidade de nós aprendermos juntos. E nós vamos vencer. Talvez até aqui você não venceu. Talvez até aqui você não teve boas experiências. E talvez você jovem, você ainda não viu um casamento que realmente fosse bom. E talvez você tenha exemplos de casamentos fracassados. Mas algo que eu falei para vocês lá no início, o casamento, ele é uma ideia de Deus. Ele não nasceu no coração do homem. Ele nasceu no coração de Deus. Foi algo gerado por Deus. Então, o seu casamento é bênção. E eu já estou encerrando, mas não saia. Eu quero dizer para você nesse momento que quarta-feira eu vou estar trazendo uma outra palavra para vocês sobre pais e filhos. Eu quero trazer para vocês sobre como é ser filho e como é ser pai. Eu quero falar diretamente a você pai, você mãe, você filho. Eu vou continuar falando de família, mas eu vou trazer para você o meu testemunho particular de como eu fui um filho e hoje eu sou um pai feliz. E eu vou trazer para vocês então, a única coisa que eu quero pedir para você, compartilhe, que outras pessoas possam assistir. Eu vou estar trazendo para vocês sobre o casamento, sobre como é viver em comunidade, como é ser pai, como é ser filho, tá bom? E não saia, eu quero antes orar com você, eu quero estar intercedendo pelo seu casamento. Fica aí, e se você que foi abençoado por essa palavra, compartilhe. Coloque algum comentário aí, pode colocar enquanto a gente vai estar orando mais uma vez. E eu quero orar pelo seu casamento, tá bom?
eu quero interceder pelo seu casamento. Que as bênçãos do Senhor possam alcançar você em todas as áreas da sua vida, tá bom? Feche os seus olhos aí onde você está. Pai, primeiramente eu quero dizer ao Senhor que eu sou grato ao Senhor por tudo. Sou grato ao Senhor pela minha